captando tudo que é som ambiente, passarinho, gritaria do vizinho, buzina de carro e algumas tosses aleatórias. Está no ar Notícias do Fim do Mundo, o podcast da Círculo de Giz. Alô, som! 1, 2, 3, testando! Aprenderão! Aprenderão! A vida não é brincadeira, amigo. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Todo encontro tem um quê de conflito, de embate. Isso porque quem encontra, contra está. Mas contra tem consigo o com. Do mesmo modo que um desfecho não desdiz o fecho, e que o liso reclama um deslize para provar a sua aspereza, toda presença presentifica algo que falta, uma ausência que normalmente não sabemos dizer. Nomeá-la, então, seria golpear a machadadas, desbiografando sua carne de carnaval. Pois ao poeta cabe dar dizeres a essa ausência, emprestando algum som na boca do pensamento ao que permanece ruído e rumor. Ao artista, dar imagem a essa falta, fazendo-a aparecer contra a aparição. Ao crítico, quebrar e pôr em crise esse encontro sempre adiado e, ao mesmo tempo, sempre precipitado. Porque aquilo que vem ao encontro vem só depois, e vem sempre de encontro, como luz que escurece para acender os vagalumes. Pois não se trata de iluminar o obscuro, mas, como disse Fernando Pessoa, tornar clara a obscuridade. Iniciamos o segundo episódio do podcast Notícias do Fim do Mundo. Cá estamos Diogo, este que vos fala, Mariana Barbosa, Marcelo Fonseca e Júnior Coruja. Nós vamos dar sequência à discussão da semana passada, em que conversamos sobre os temas da experiência, da narrativa e da imagem em Walter Benjamin. Isso porque não é possível falar desses assuntos sem que outros assuntos, outros temas se imponham, como os temas da crítica e do tempo. E eu gostaria de começar com 3 passagens do Benjamin, muito tocado pela fala do Márcio Celiman Silva à ocasião dos 80 anos da morte do Benjamin em setembro passado, numa conferência organizada pelo Laboratório de Estudos e Usos Políticos do Passado. A primeira seria a última frase do segundo e último anexo das teses, que o Gundo Benjamin diz que ele está falando da tradição judaica, mas se a gente pensar que ele está evocando a tradição judaica ali, a figura do messianismo o tempo todo, correlato ao que seria a Revolução, né? Então a gente poderia citar essa passagem sem falar da cultura judaica propriamente dito, eu acho, e vou me justificar mais adiante depois. Ele diz assim: cada segundo é a porta entreaberta para a vinda do Messias. Esse sendo talvez o texto em que o Benjamin aparece como mais próximo do Marx, né? Afinal ele cita o materialismo histórico o tempo todo, ou melhor, ele se refere a esse termo materialismo histórico o tempo todo, né? A gente tem uma posição aqui que me parece contrariar gravemente a leitura leninista da Revolução, né? Sobretudo na ideia de que a Revolução é precedida e contextualizada por um ambiente revolucionário. Então, quando ele diz que cada segundo é a porta aberta para a vinda do Messias, me parece que cada instante é um instante oportuno da Revolução. Ou a gente poderia dizer de um outro jeito, a Revolução funda um instante, né? Então, se o juízo final
ele é uma interrupção no tempo que se volta para trás, que se volta para o passado, né? O, o, a revolução como acontecimento, ela fundaria mesmo o que é um instante revolucionário, ou fundaria mesmo o que seria lá naquela definição dos gregos o que seria um kairos, né? Quem faz essa aproximação é o Agamben, quando fala que kairos como um instante oportuno, né, o instante de um acontecimento, o momento certo para algo. O Tony Negri fala do momento em que a flecha se direciona ao seu alvo, né? A gente inverteria, né? Não há um momento para a revolução é o momento. A segunda e a terceira, eu na verdade, pensei por conta da fala do Márcio Céliman Silva, porque ele faz duas citações do Benjamin, na verdade, não das teses, mas dos fragmentos. E eu fiquei bem com os incômodos de como ele interpreta essas passagens. E aí eu queria botar elas como uma provocação, e aí acho que elas têm muito, muito a ver com a discussão que a gente estava fazendo, né? Enfim, só para contextualizar, o Marcelo Manciva está falando sobre a contraluz da diferença que a Hannah Arendt faz entre produção intelectual e ação política. No Benjamin, ação política e produção intelectual constituem o mesmo movimento, né? Então, isso me parece distintivo do que seria um pensamento da teoria crítica, incluindo o Benjamin nisso, de outras formas de pensar, né? Então, lá na Mínima Muralha do Adorno, a gente vai encontrar uma passagem que se chama justamente Juízo Final, em que ele diz que cabe construir perspectivas em que o mundo se ponha aliado com suas fissuras e fendas à mostra, tal qual se colocaria a luz messiânica. Isso me parece, eu leio sempre como uma certa orientação do que seria a crítica da teoria crítica, né? Não tanto encontrar as brechas, mas no sentido de produzir essas brechas, ou esgarçar, puxar o tecido da realidade, né? E o que coloca em cena, portanto, a relação do que seria a ação da crítica com a ação política da revolução. E a segunda e a terceira, que eu colhi lá do Márcio Céliman Silva, quando o Benjamin fala da revolução copernicana da história, né? A revolução copernicana na visão da história seria o seguinte: considerava-se como ponto fixo o ocorrido e conferia-se ao presente o esforço de se aproximar tateante do acontecimento desse ponto fixo. Ou seja, essa revolução copernicana seria o seguinte: o ocorrido tornar-se a reviravolta dialética, o irromper da consciência desperta, né? O despertar é o caso exemplar da recordação. O despertar seria idêntico ao agora da cognoscibilidade. O Márcio Céliman Silva, na sequência da leitura, ele diz assim: despertar do sonho do iluminismo, despertar do sonho do colonialismo e tudo mais, e essa interpretação me incomoda porque o Benjamin usa esse termo, dialética do despertar, para outras circunstâncias em que ele tenta se aproximar do Freud, dizendo o seguinte: a tarefa do historiador é esfregar os olhos no despertar. O despertar, portanto, não seria o despertar de um sono dogmático, como se o sono e o sonho fossem necessariamente as profundezas do engano, né? Ao contrário, né? O que o sonho diz é uma verdade que não se diz senão através de deslocamentos e condensações. Ele não se diz senão através de formas cifradas. Um segundo ponto de conexão com Freud é que o sonho só existe quando desperto, né? Para o sonhador, o sonho é realidade, né? E o que é o sonho se a gente não se recorda dele? É nada.
ele só existe na medida em que fazemos o trabalho da rememoração, né? Que então ali está o trabalho artesanal e delicado do historiador, que é o esfregar os olhos. Então, a consciência desperta não é no sentido de uma consciência que tem plena sabedoria ou que busca ter plena sabedoria sobre si mesmo, sobre os impactos da sua ação. A consciência desperta é o agora, né? E que, portanto, ele tem um impacto e a reverberação daquilo que ficou oculto, ele tem um impacto e a reverberação daquilo que foi sonhado, mas que não existe como ocorrido. Ele só vai ser ocorrido na trama narrativa do despertar, em que boa parte do seu conteúdo vai ser perdido para sempre e ser reinventado nessa elaboração narrativa. Esse fragmento ele reverbera também nos momentos da passagem que o Benjamin fala ele fala do que seria catastrófico, né? E até onde eu consegui mapear, a catástrofe aparece nas passagens apontando para duas dimensões e que elas me parecem complementares. A primeira é aquela citação relativamente conhecida, né, que as coisas continuem como antes, eis a catástrofe. Então, teria o tempo vazio e homogêneo da repetição, da monotonia, é catastrófico, da manutenção de uma certa ordem vigente. Mas ele aparece como catástrofe também no que ele chama de conversão da herança do passado em bens culturais, né? Que a tradição se converta em bem, que ela se converta em cultura, é catastrófico, porque ao virar bem, ela vira mercadoria, e ela denega, né? Ela mantém sob um regime de saber, não saber, todo o silêncio, toda a mudez e toda a história de luta que produziu ela. E aí é melhor, diz ele nessa passagem, que determinada tradição seja soterrada, esquecida, do que convertida. Ele não diz bem aqui, só eu estou fazendo associação, né, mas que ela seja celebrada como herança. Só um complemento, pode? Rapidinho. Por favor. No texto que o Benjamin fala sobre o surrealismo, né, ele fala sobre essa necessidade, né, de trazer do onírico para o desperto. Né? Está falando disso, talvez se referindo mais à própria época dele. Né? Estava lembrando quando ele fala sobre o surrealismo. Agora, uma coisa que você falou aí, eu acho que metodologicamente falando, né, Diogão, tomar esse cuidado mesmo, assim, de às vezes talvez fazer uma aproximação que, se você pensa a rigor, né, o que seja um método, né, benjaminiano, acabar fazendo uma aproximação que reifica, né, ou legitima uma estrutura histórica que não serve a quem de fato quer desconstruí-la, né? Tem essa coisa mesmo, assim, pensando muito carinhosamente nisso, até porque eu estou fazendo um trabalho na minha pesquisa, por exemplo, de mestrado, que estou tentando usar o Benjamin, né, como pano de fundo, referencial teórico, para uma mirada sobre certas obras de arte, né, do Brasil e da Argentina nos anos 60, que é quando você tem uma retomada muito forte da figuração, né? E te digo que é complexo às vezes, assim, né? Você fazer uma aproximação muito linear, né? Pode sim, de fato, levar algumas armadilhas ou empobrecimentos, assim, né? Fico pensando também sobre o Benjamin, que apesar de talvez ele atender rigorosamente, né, ao tempo histórico, né, em que ele está incerto ali, zanzando pela Europa, né, sem um tostão no bolso às vezes, dependendo de amigos, enfim, do Adorno, né, do tipo, talvez se a gente fosse considerar uma pessoa, né, por um ponto de vista, entre aspas, realista,
zanzando ali naquela Europa tomada pelo nazifascismo, e se você só usasse a contextualização, você talvez não dissesse que uma vida, né, com uma produção como a do Benjamin fosse possível, né? Tipo, se ficar só na contextualização, você vai dizer, não é possível alguém nessas condições, dentro dessa sobredeterminação histórica, realizar tanto, digamos assim. Né? Tô dando uma devagada aqui, mas tô lembrando de algumas coisas que eu venho pensando também. Se cada segundo é uma porta entreaberta para a entrada em cena do Messias, né, o tempo histórico contextualizado nada mais é do que um esforço para não lidar com as aberturas dessas portas. A ocasião disso, deixa eu dar um mérito num cara que sempre aparece, ele é uma leitura muito importante para a gente, né, para todo mundo, pelo visto, que é o Didi Huberman. Naquele trabalho dele sobre o Brecht, ele começa dizendo o seguinte, né, a posição do intelectual e do artista é sempre a do exílio. E isso é provocativo, porque ele vai fazer um trabalho sobre os trabalhos de colagem do Brecht feitos durante o exílio do Brecht. Mas essa contextualização que ele faz é uma contextualização para fora, portanto, daquilo que a gente entende, via de regra, como contexto histórico. O intelectual e o artista estão sempre na posição de exílio, é uma posição, e não uma condição jurídica, e não uma condição exatamente... me parece dizer o seguinte, né? Ele está sempre sem pátria garantida. Né? E aí não é desfazer da importância da reflexão sobre a trajetória biográfica das pessoas, né? Mas talvez chamar a atenção de que como talvez anterior à própria narrativa biográfica, é aquilo que a gente possa situar historicamente, está uma tomada de posição diante de si mesmo, né? Eu acho que a questão do método, eu acho ela um problema central no Walter Benjamin. E o problema de método no Walter Benjamin, ele é colocado em todas as letras, por mais confusas que elas sejam, mas todas as letras estão lá, na origem do drama barroco alemão, em particular na introdução da origem do drama barroco alemão. Existe, quando a gente pensa em termos de método, no Benjamin, a gente tem que levar em conta, sobremodo, em primeiro lugar, o fato de o status, o alcance da noção de linguagem no Benjamin, né? Quer dizer, o Benjamin, ele parece que vê o universo todo como que capturado pela linguagem. A gente transita essencialmente por dentro do campo da linguagem. E o que é a linguagem para o Benjamin? Né? E aí a gente precisa... Eu acho que o conceito sintético que dá conta da problemática da linguagem para ele é a noção de alegoria, conforme ele coloca na introdução da origem do drama barroco alemão. E a alegoria para o Benjamin, ela é, antes de mais nada, o que é a escrita alegórica? Uma coisa que o Diogo mencionou é a questão da descontextualização. Ele diz o que a alegoria faz? Ela arranca as coisas do seu universo, do contexto. Ela é essencialmente descontextualização. Né? Então, toda a prática do pensamento e toda a prática da própria linguagem, eu vou falar como fala, né? Quando eu digo que é uma fala, tem um monte de consequências que eu não vou entrar nela, mas assim, a fala, ela sempre descontextualiza. Né? É aquela coisa que a gente pode entrar por uma via dessa distinção entre enunciação e enunciado, as implicações disso na esfera do sujeito, do que a gente faz na ordem do conteúdo, né? O dizer e o dito, essas pequenas oposições. Então, enfim, a noção de alegoria é fundamental para a gente pensar o método no Benjamin, tanto de aproximação quanto de escrita. Né? Enfim. De outro lado, a coisa da ruína. A ruína, ela é um conceito também muito fundamental, eu acho, nuclear, um centro de gravidade dentro do Benjamin. A ruína, ela
dialoga já lá na origem com a noção aquela segunda noção de ironia que está presente no romantismo, que é a ironia da forma, é o segundo tipo de ironia. Quer dizer, a ruína, ela é de um lado, e como tudo no Benjamin, tudo muito nuançado, a ruína, ela é, de um lado, aquilo que nós temos diante de nós, né? O modo como ela aparece, por exemplo, diante do anjo, da alegoria do anjo, mas ela também é aquilo que tem que ser produzido. O trabalho do historiador é produzir a ruína. O trabalho do crítico é arruinar a obra, é corroer a obra no nível da forma, né? Para que isso possa servir como material produtivo. A ruína, ela é, talvez, a figura mais emblemática da imagem dialética, porque a ruína, ela é alguma coisa que é concretamente de um passado, mas ela está aqui agora e eventualmente usada, né? Inclusive como que mais não seja como turismo, né? Ela se insere dentro da paisagem, da cena contemporânea, dizendo coisas para o aqui e para o agora. Eu sugiro, para quem tiver interesse em desdobrar, dá uma lida no Mal-Estar na Civilização e a imagem que o Freud usa da coisa das camadas que vão se produzindo na cidade, né? Isso está lá na noção de ruína do Benjamin. É um conceito muito fundamental, e que coloca um problema da temporalidade, porque a imagem da ruína, ele vai situá-la no drama barroco a partir do que ele chama, no barroco, de história natural. O que é a naturalização da história para o Benjamin? É a introdução da morte como fio condutor da história. Isso, de imediato, descontinua o tempo, né? O tempo, ele sofre interrupções, né, na morte. Isso vai ter como figura alegórica na história individual a caveira, na história coletiva a ruína. A ruína é o equivalente da caveira. Ela é esse elemento de morte, como fio condutor interno da história. Quer dizer, as bases para a gente pensar um método, no caso do Benjamin, são essas. E eu acho que tem método, sim, e muito rigoroso, inclusive. Extremamente rigoroso. Eu só vou pontuar brevemente que falei de método, né, mas colocaria a expressão entre aspas, embora concorde contigo que haja um rigor, entre aspas no sentido de que eu não acho que seja um método linear como outros que se colocam em outros projetos filosóficos, né? A Beatriz Sarlo, ela chama de método do fragmento. Essa coisa do fragmento, opinião minha, eu acho que a gente devia evitar um pouco, inclusive, entendeu? Porque o que está se fazendo em nome desse fragmento são barbaridades, né? Tudo vale tudo, desde em cima do fragmentário. Mas o fragmento no Benjamin, ele só tem lugar na medida em que ele é um procedimento dentro da prática da escrita alegórica, da alegoria. Senão, não tem o fragmento pelo fragmento, não é nada para o Benjamin, entendeu? Não é nada. O fragmento só é importante na medida em que ele é aquilo que vai ser arrancado do fluxo, né, desse fluxo linear que é conduzido por determinados grupos de poder, e isso se transforma em material, digamos assim, em signo ou significante, melhor, na construção do discurso alegórico, né? E como estratégia de abordagem do problema da história. Porque nesse arrancar do contexto, a coisa adentra o campo da dialética nos termos da tal da imagem dialética. Se a gente está falando em fragmento, tem um todo, né? Se tem uma parte, tem um todo. Então, assim, eu acho que todo o trabalho do Benjamin é também uma reflexão insistente sobre o método. Se lá no prefácio ele vem mais descaradamente, eu acho, por exemplo, que as teses não são sobre o conceito de história, eu acho que as teses são sobre o método e sobre a revolução. Talvez o termo linearidade fosse um termo interessante para a gente entrar, porque, por exemplo, o que é típico da teoria da linguagem do Benjamin, da filosofia da linguagem dele?
é que o que tá, a grande originalidade da escrita alegórica para ele é que ela não é linear. Ele quebra a linearidade do discurso, né? Então, o problema da ideia de progresso não é em si com o progresso, né? Porque busca-se um progresso. A questão é os termos em que esse progresso, em que esses avanços, eles se colocam, né? Em termos de uma evolução linear, o modo de dizer a experiência, né? Quer dizer, posso compartilhar um incômodo, Marcelo, já que a gente tocou nisso? Porque eu uso muito essa expressão linear, né? Mas ela sempre me incomodou e eu vou botar ela para jogo aqui. Porque o trabalho de rememoração é tal qual o trabalho de Penélope. E ele usa uma expressão que eu acho muito interessante, que é a Penélope do esquecimento. Porque o tecer, e ele brinca com essa expressão, porque o alemão também permite a ele brincar com essa coisa da textura textual e textuante, né? Então, tecer pode ser apontar tanto para um escrever quanto para a própria tessitura. Ele é um trabalho de perda e de desfazimento, né? Já que o Darcy Ribeiro usava a expressão fazimento, né? De desfazimento. Você constrói quando está desfazendo, porque então tem um atravessamento do tempo com o texto e do tempo com a linha. Então, talvez, quando a gente fala em linear, a gente pensa naquela relação sucessiva de causa e efeito, mas aí é só uma provocação. Talvez a expressão linear possa ser salva também, né? Talvez a história seja linear. O problema é que ela não é contínua, né? É descontínua. Por isso, eu acho que a alegoria fundamental do Benjamin é a ruína. Eu acho que esses vários conceitos que eu falei aqui, todos eles convergem na ruína. Quer dizer, quando você fala do trabalho de Penélope, né, dessa tessitura, entendeu? É a ruína. A produção da ruína. É arruinar a obra de arte particular para dissolvê-la no roldão do médium de reflexão. O médium de reflexão, ele, nesse sentido, para pensar a história, eu acho que ele é interessante porque ele é o campo em que todos esses elementos aparentemente desconexos e paradoxais, eles ganham unidade, eles ganham forma, eles se conectam, né? Eles se harmonizam. E um outro conceito que está atravessando aqui, que a gente não está falando dele, que é o de origem. Aqui, um problema de método da alegoria. A ruína consiste num fragmento do passado, literalmente um fragmento descontextualizado do passado. Isso encontra-se diretamente relacionado com a requisição nas teses de que se arranque os elementos do contexto, né? Tá lá. Em última instância, isso delineia uma perspectiva filosófica para a história essencialmente política, com relação essencialmente dialética entre presente e passado. Isso, a gente não... Eu acho, assim, uma coisa que... talvez por formação, um mestre que eu tive num determinado momento, o único mestre efetivo que eu tive, que era leitor do Lacan, que é um escritor muito difícil, e ele diz o seguinte: a gente tem que tomar cuidado quando se aproxima de um escritor como Lacan e como Benjamin, para a gente não mistificar as dificuldades que esses pensamentos já nos fornecem, né? A imagem dialética, ela é um conceito difícil de adentrar, mas uma vez dentro, a gente tem que tentar trazê-lo para um nível de operacionalidade o maior possível. Não vale a pena a gente ficar recuperando as dificuldades que a imagem dialética tinha lá para o Benjamin e para os contemporâneos do Benjamin, no momento em que esse termo aparece, né? Assim, eu acho que a gente já está... São muitas experiências teóricas e estéticas que nos permitem pensar uma imagem a partir de uma experiência, nos colocando diante de uma temporalidade complexa, né? Dita dialética, no termo da imagem dialética. A ruína é uma imagem dialética. Em que sentido? Está lá o passado e está aqui o presente, né? Como é que a gente desvincula esses dois momentos? Quer dizer,
Como é que a gente pensa a integridade? Isso coloca aquela coisa que, quando eu era garoto, falavam, estuda o passado para compreender o presente. Não é isso. A relação é dialética. Aí vem o Benjamin e corta isso, né? Como uma lâmina. Parece é uma teoria que me lembra a poesia do João Cabral. De forma que eu vi que era possível escrever uma poesia, compreende, áspera. Uma poesia com textura áspera, compreende, uma poesia que fosse difícil de ser lida em voz alta. Compreende, uma poesia que não embalasse o leitor. Eu gostaria de fazer uma poesia, compreende, que não fosse um carro deslizando em cima de um pavimento de asfalto, aquela coisa lisa. Eu gostaria de fazer uma poesia em que o leitor, no caso o leitor é o carro, né? Ele passasse em cima de uma rua muito mal calçada, compreende, que o carro fosse saculejado a todo momento. Compreende? Quer dizer, uma poesia em que o sujeito, para passar de uma palavra para outra, tivesse que pensar, uma poesia que eu pusesse a cada palavra um obstáculo ao leitor. Seja bala, relógio ou lâmina colérica, é contudo uma ausência o que esse homem leva. Essa questão da contextualização é outro problema que parece que eu acho que é parente no nível problemático. Diogo, intervenha quando você julgar que deva, e qualquer um de vocês, inclusive. Me parece tão problemático quanto a questão do fragmento. Porque nessa figura de descontextualização não há uma falta de rigor, em primeiro lugar, não há uma falta de rigor historiográfico por parte do Benjamin. Ele era um pesquisador obsessivo, detalhista, né? Mas o que é que ele está chamando a necessidade de descontextualizar? Me parece, isso é bem pessoal a leitura, que ela tem duas vertentes que se combinam. De um lado, destruir a unidade narrativa do vencedor, né? Quer dizer, o contexto em que ela figura é falso. Ele diz textualmente isso nas teses. É nas teses, Diogo, que ele diz isso, ou é no drama barroco? É nas teses. Ele diz que o falso contexto em que as faz figurar a versão do vencedor. Então, existe uma remessa ao contexto aí muito séria. Ele não está brincando de não levar em conta. A pesquisa que ele faz sobre o barroco é impressionante, né? E, de outro lado, existe uma outra coisa, que é, em última análise, o que nos interessa é a reconstituição literal do que está lá atrás? Não. Não há um elemento dentro do Benjamin, entendo eu, que não seja atravessado pela problemática da política, da construção do mundo em que nós estamos aqui e agora, né? Isso é vital. Isso, para mim, eu vou fazer uma elipse aqui, mas coloca uma questão que eu acho que está muito patente, está muito presente dentro das teses, que é colocada de uma outra forma na origem do drama barroco, mas que o texto das teses, eu acho que ele é importantíssimo que se aproxime um texto dele de juventude chamado Crítica para uma Crítica do Poder como Violência. Esse título na tradução do João Barrento. Tem outros títulos aí, outras traduções disso aqui no Brasil. Tem uma outra tradução que saiu naquele livrinho da Iluminuras, que eu não estou me lembrando qual é o título. Para uma Crítica do Poder, Crítica do Poder, Crítica da Violência. Eu adorei a solução do João Barrento, por isso que eu uso ela invariavelmente. Que é um termo em alemão que é o exercício do poder como violência, e que para o Benjamin é uma relação necessária. Uma das dificuldades, eu acho, uma coisa que eu percebo em algumas tendências de leitura do Benjamin é que ele transformar quase o Benjamin num pacifista, né? Esse tabu que a gente desenvolveu em relação à prática da violência, né? A gente só apanha. A impressão que eu tenho é que a gente quer vencer, por exemplo, o grupo bolsonarista hoje no poder, quebrando a mão deles.
com a nossa cara, né? Batendo com a nossa cara na mão deles. Quer dizer, há uma violência que atravessa isso, cara. E a gente não pode ter medo de se confrontar com ela. Ela está dentro do processo. Ele, nesse texto de Juventude, ele fala de... Ele termina nesse Crítica do Poder para uma crítica do poder como violência, ele termina falando de 2 tipos de violência. Violência mítica e violência divina. O Zizek tem uma leitura que eu acho bem bacana, bem fina desses 2 conceitos, num livro dele chamado Violência, onde ele está pensando nesse processo da violência. Quer dizer, quando o Benjamin... como é que a gente escuta, por exemplo, quando o Benjamin diz o seguinte: precisamos instaurar o estado de exceção de fato. Essa requisição que ele faz lá, não me lembro qual tese, 8, sei lá. Acho que é 8, não lembro qual é. Oi, Diogo, abre o microfone, Diogo. Eu acho que é 7. A 7, né? Como é que a gente considera isso? Quer dizer, então, a prática política, não há um conceito no Benjamin que não coloque o problema da prática política, esses embates e esses impasses. E, nesse sentido, eu acho que a imagem da ruína, ela é de uma potência, ela é muito proteica, né? Não é um feixe. A impressão que eu tenho é que aquilo ali é uma condensação de muita coisa, né? Então, são muitas aberturas que a imagem da ruína coloca. Não é a 7, não. É a 8. É a 8. Seja bala, relógio ou lâmina colérica, é contudo uma ausência o que esse homem leva. Precisamos instaurar o estado de exceção de fato.